Olá, queridos, bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está aí. E hoje nós começaremos aí uma série da Reforma Protestante, seus impactos, com o protagonista Martinho Lutero. E é bem verdade que esse vídeo vai ser um vídeo introdutório. Eu queria que tivesse um pouquinho de paciência, porque a Reforma Protestante não foi assim de uma hora para outra. Martinho Lutero foi a faísca que acendeu, que encarou o Papa da época, mas aconteceu também a pré-reforma. Nós temos a pré-reforma, nós temos a Reforma Protestante e depois ainda nós temos a Contra-Reforma para tentar parar esse movimento totalmente de Deus, mas não conseguiu, porque o projeto era divino. Então vou situar você, porque existiu, junto com Lutero, vários reformadores que foram também agentes de transformação. Vamos citar aqui os principais. Nós tivemos Erasmo de Notre Dame, João Calvino, Zwingli, Thomas Müntzer, Jonas Brenner, Martin Bucer, Jean Hus, John Wycliffe, nós tivemos Johannes Bengeagen e aquele que acendeu a faísca Martinho Lutero. Então teve uma pré-reforma. Já estavam vários teólogos, vários historiadores da época batendo já com o sistema imperial de Roma, que tinha como aliado a Igreja Católica, entendeu? Então nós vamos usar esse materialzinho aqui, ó, tá vendo aí? É uma apostila de Pierre Chanal, O Tempo das Reformas, a Reforma Protestante. Nós temos também esse material aqui que é poderoso, dá uma olhadinha aí, ó, de Franklin James e Joan Obridge. Aqui fala a história da igreja, da pré-reforma aos dias atuais. Também vamos usar uma ferramenta poderosa que é a mais importante de todos, a Bíblia. Essa Bíblia aqui é a Bíblia apologética. Então, Martinho Lutero foi esse camarada fantástico que trouxe aí algo poderoso que impactou aquela geração e chegou nos nossos dias. Então, Martinho Lutero foi um sacerdote católico. Aos 16 anos, ele engrenou para estudar arte, para estudar as línguas e filosofia. Com 18 anos, ele se desenvolveu assim, um intelectual tão maravilhoso que já foi destacado como os alunos assim da sala de aula, um dos mais inteligentes, e ia engrenar na advocacia. Porém, ele decidiu entrar no mosteiro. E é aí que começa tudo. Ele decide entrar no mosteiro, decide ser um monge católico na escola agostiniana. E começa a ler a palavra, começa a aprender, começa a se desenvolver dentro da teologia. E em 1505 ele decidiu fazer um doutorado em teologia. E foi bem sucedido. E ele começou a estudar a palavra e conhecer. E o contexto histórico daquela época, para você se situar, por isso que eu te pedi um pouquinho de paciência, que nós temos que entender para depois a gente começar a aplicar. O contexto histórico daquela época, no início do século XVI, não havia um Estado nacional na Alemanha, ou seja, eram príncipes governadores que prestavam jurisdição, que era subordinado, melhor dizendo, ao Império Romano.
junto com o papado. Entendeu? Então a Igreja Católica, ela sempre como Estado dominava tudo. E assim era nos países da Europa. Nós estamos falando de história moderna aqui. Estamos falando do século XVI. Então o que acontece? Martinho Lutero começa a desenvolver a doutrina da justificação pela fé, que é o que ele vai entender, que vai bater de frente com o sistema católico, com o Papa, com a doutrina católica, a bula papal. Ele vai contraditar tudo isso por causa de Romanos. Lê Romanos capítulo 1, que a justificação é pela fé, por meio da fé que nós somos justificados. Entendeu? Então ele vai ser o protagonista dessa reforma tão poderosa. Aí em 1511 ele vai fazer uma visita em Roma. Aí ele começa a perceber, começa a ver que o Frei Tetzel estava vendendo indulgências em troca de pagamento de salvação, estava vendendo relíquias, vendendo peças preciosas, que não é muito diferente do dia de hoje, mas isso nós vamos falar lá na frente. Só estou aqui dando um vídeo introdutório. E aquilo revolta ele. E é aí que ele vai na igreja de Wittenberg, no castelo, e prega as 95 teses contra a indulgência, contra aquele sistema religioso. Nós não estamos falando do cristianismo ali, nós estamos falando de cristandade. Não confunda cristandade com cristianismo, entendeu? Cristandade é o clero católico, era todo um sistema que imperava naquela época. Então ele vai e prega as 95 teses na igreja, e aquilo ali causou uma revolta no Papa Leão X e em todo o clero católico, e aí começa a perseguição. Então daí vem o termo protestar. Martinho Lutero não aceitou aquilo ali, ele protestou. Não, isso está errado, a salvação é pela fé, é mediante a fé. Então cada moeda que caía na caixa significava que uma alma estava fora da sentença de condenação. Tudo isso para fazer o quê? Fazer a Basílica de São Pedro. E aí Martinho Lutero começa a pregoar isso e começa a ter um reboliço na Alemanha, querido. Então, a reforma protestante, ela é um pilar central do nosso cristianismo. E eu vou falar nesses vídeos posteriores sobre as 5 solas, que em latim é os 5 somente. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus, que foi os fundamentos da reforma que Martinho Lutero e os reformadores entendeu. E daí veio a imprensa, ele depois conseguiu tirar o poder intelectual da igreja, da escola da igreja, que era só o clero que tinha acesso à palavra de Deus, e aí ele transliterou a Bíblia do grego para o alemão, e aí, filho, trouxe conhecimento e a perseguição comeu solto. Então é basicamente isso a nossa introdução, é só um vídeo introdutório para você entender. A reforma, ela completa 503 anos agora, dia 31 de outubro, né? No século XVI, e eu tenho certeza que você vai ser abençoados. Vocês vão ser abençoados, vocês vão ser impactados. E a reforma trouxe impacto teológico, trouxe impacto educacional, trouxe impacto econômico, sociológico. É o que nós vamos falar nos decorreres dos outros vídeos. Amém, querido? Então que você fique aí ligadinho. Hoje foi só um vídeo introdutório para você aí estar enquadrado, para você entender. E isso foi uma luta, foi simples assim, entendeu? Teve contra-reforma, foi uma perseguição muito grande. Então nós vamos entender o valor da reforma, nós vamos fazer um paralelo com os dias de hoje, já que estamos pertinho dessa doutrina, das 5 solas,
Será que nós estamos pregando hoje somente a fé, somente a Escritura? Será que nós estamos, a igreja evangélica hoje, estamos aí somente Cristo, somente a graça, somente glória a Deus? Ou será que a indulgência ainda acontece hoje? É isso aí que nós vamos desenrolar nos vídeos depois. Nós vamos falar também não todas 95 teses, mas vamos falar de algumas teses nos finalzinhos de cada vídeo para você ser abençoado. Amém, querido? Reforma protestante é um pilar central na nossa vida, na história do cristianismo, na história da igreja. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa teu comentário, deixa o teu like, passa para geral. Deus abençoe você, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus.